Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estou aqui para falar de um tema muito legal na filosofia. Tem muito a ver com a educação e tem a ver com o próprio Platão, que é um dos clássicos da filosofia, um dos filósofos que marcou o pensamento ocidental. Platão tem uma perspectiva na sua concepção filosófica, na sua concepção de mundo, na sua concepção de universo, de ser humano, de considerar que nós vivemos um universo que tem uma lei determinante das coisas. Nós somos regidos por essas leis. E aquilo que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, para Platão, é apenas uma expressão dessa realidade. Então nós vivemos o que ele chamava de mundo sensível. Esse mundo que a gente vê, que a gente sente, que a gente experimenta, né? Toca, cheira, escuta, que a gente saboreia, esse mundo é um mundo para ele, um mundo da aparência. Esse mundo não é a fonte da verdade. A fonte da verdade está por trás desse mundo. A verdade que move esse mundo deve ser buscada pela razão. E nós vivemos, então, no mundo dessa aparência. No mito da caverna, que é o tema do fórum, que é o debate que a gente está aí desenvolvendo no fórum, ele é o resumo dessa ideia de Platão. Na prática, na alegoria da caverna, Platão tenta expressar na alegoria as suas ideias principais. Então você tem na alegoria homens presos dentro da alegoria, amarrados, né, diante de uma parede, onde eles veem aquelas sombras e se assustam com elas, né, com a dimensão, com o tamanho. E para eles, aqueles homens que enxergam as sombras, eles acham que aquilo é verdade. Mas veja, estamos falando de sombras. As sombras são, na prática, na verdade, na essência, o sol que bate em estátuas que estão sendo transportadas por trás de um muro. Só que quem está lá, né, olhando aquelas sombras, não sabe disso. E esse sol batendo nessas estátuas reflete dentro da caverna aquelas sombras. Mas para saber isso, para saber do sol, para saber das estátuas, para saber que aquilo ali é uma sombra, um reflexo, é preciso sair da caverna. E um dos membros, uma das pessoas que está na caverna, sai e consegue ir lá fora da caverna. Consegue ver o sol, consegue ver as estátuas, consegue, né? Ver que tudo aquilo que os homens temem na parede da caverna, na prática não é a verdade. Na prática são sombras, na prática são reflexos. A verdade está lá fora. Então essa verdade é a sabedoria, essa verdade é a reflexão. Essa verdade é a capacidade do homem, através do seu conhecimento, chegar à essência das coisas. Mas nós vivemos no mundo das sombras. Isso tem muito a ver com a educação hoje. A gente vive no mundo das sombras. Para Platão, usando a lógica de Platão, usando essa compreensão de Platão, nós, todos os dias, ainda mais no mundo digital de hoje, né, nesse mundo da internet, que inclusive cria imagens fantásticas, reproduz pessoas falando, a voz de pessoas. De repente pode um dia na internet, quem sabe, colocarem eu aí falando para vocês o que eu não falei, mas com a minha imagem, com a minha voz, com o tom da minha voz, e todo mundo que olha fala, olha o Gilson falando. Não é. Então, esse é o mundo de sombras. Esse é o mundo das sombras. E é preciso, então, para Platão, chegar ao mundo da verdade. Inclusive, vale lembrar que aquele que foi lá fora e viu, né, o sol, viu as estátuas, viu que tudo que tinha lá na parede da caverna era apenas um reflexo, sombras, voltou para avisar os demais. Voltou para conscientizá-los, mas não foi bem recebido. Porque as pessoas gostam, às vezes, né, de viver no mundo das sombras. Na educação, um professor, nós professores, vocês que vão lidar com a educação, né, nós procuramos, de certa maneira, se fizermos um bom trabalho, tirar as pessoas do mundo das sombras, tirar as pessoas desse mundo de aparência. Nem sempre a gente consegue. É um desafio, né? Forte abraço. Até mais, pessoal.